Oi, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nesse período de coronavírus. A gente está aqui hoje, mais uma vez, no último vídeo. Eu alterei, né, a dinâmica, fazendo uma primeira entrevista. E, sei lá, eu acho que deu certo, eu gostei. E a gente está aqui de novo para fazer uma outra entrevista, para postar um vídeo sobre entrevista. Então, só que dessa vez, claro, vai mudar o tema, vai mudar a entrevistada. Eu estou aqui hoje com a Lilian, né, a Lilian Amorim Carvalho. Foi minha colega de graduação em Ciências Sociais, ela é mestre também em Ciências Sociais e atualmente está cursando Filosofia também. Então, tá. E aí, para falar um pouco do tema de pesquisa dela e das questões que ela tem a falar sobre o campo que ela pesquisa também, assim como foi feito lá com a Aira, né? Ela veio falar sobre algo que ela pesquisava e conhecia mais profundamente. Então, agradeço ali por participar aqui com a gente e já começo, né, colocando justamente a primeira pergunta para ela, né? Qual é o tema de pesquisa dela? Qual é o tema do mestrado dela? Olá, Rafa, obrigado pelo convite. Então, o meu tema de pesquisa acaba sendo um tema que é muito caro para mim, porque eu mergulhei fundo na discussão sobre relações raciais no Brasil, em especial a questão da educação étnico-racial. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu desenvolvi um monitoramento, um mapeamento, melhor dizendo, dos conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, conforme estabelece a Lei 10.639, de 2003, no conteúdo dos vestibulares. E aí eu pesquisei o que cai mesmo, efetivamente. O meu pressuposto era de que, se os vestibulares estiverem cobrando esses conteúdos, tem uma pressão, principalmente na educação privada do ensino médio, para uma pressão no sentido assim, um estímulo para que os conteúdos que efetivamente caiam sejam ministrados nas salas de aula, né? E aí a ideia era, será que o vestibular tem contribuído para a implementação da lei, trazendo esses conteúdos, modificando um pouco a matriz curricular, que é tão marcada pela matriz europeia, para abrir o escopo para outros? E aí eu desenvolvi esse monitoramento no vestibular de 2002 até 2015 das universidades públicas do Paraná. Legal. Alô? Esse tema seu é interessante que quando a gente pensa às vezes a desigualdade nesse caso, né, fazer o recorte da educação dos vestibulares, mas ele tem digamos, ele precede, tem uma questão que o precede, né, que é pensar a desigualdade na nossa sociedade, né? E onde a gente pode perceber, então, a desigualdade racial no Brasil, na nossa sociedade? A gente sempre pensa nas desigualdades raciais a partir de dados concretos, e aí a estatística é fundamental, as pesquisas que monitoram essa realidade social a partir de dados nos ajuda a pensar um pouco isso. Mas, para além disso, a gente já tem uma discussão bastante profícua e que tem até pelas redes sociais, né, essas discussões que tem gente que chama de mimimi ou não, a gente percebe em coisas muito cotidianas. Eu vou me pautar nos dados estatísticos, porque eu acho que, como Durkheim nos ensina na sociologia, né, ele dá uma dimensão quase que concreta mesmo, de como essa realidade pode ser monitorada, mesmo em se tratando de questões do simbólico, de representação, mas que dá a ideia do que é realmente a realidade. Então, eu vou trazer aqui, vou mudar a tela para os dados, e aí a gente vai conversando. Então, só para apresentar o nome da minha dissertação, então, né, foi Acordo Vestibular no Paraná, na trilha de um novo caminho pela efetivação da educação étnico-racial. Então, essa educação étnico-racial, que se dá com a Lei 10.639, ela vem a ser vem a compor as diretrizes curriculares nacionais a partir de uma resolução que institui as diretrizes para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E aí, com base nesse documento, eu fui investigar, então, os vestibulares. Por quê, né? Porque quando a gente olha para a população brasileira, aqui a gente tem os dados do IBGE, da PNAD, e esse modelinho de gráfico eu retirei da matéria da Piauí, publicado na Folha UOL, só para a gente ter uma ideia. A linha de cima, que inverte, ele tem uma cinza, que é a parda, a linha lá de baixo, que é a preta, e a linha
verde que em um determinado momento, acho que em metade de 2012, a autodeclaração muda de branca para parda e dá uma inflexão aqui. O mais importante é a gente pensar que, de acordo com os dados estatísticos, quando a gente vai falar de políticas públicas e população negra, a junção, de acordo com o IBGE, dessa linha cinza com a linha preta. Então, a cinza parda mais a preta formam o grupo negro. Então, se os pardos já começaram, a partir de 2012, a se autodeclararem em maior quantidade do que a população branca, juntando com a preta, a gente tem aí o que normalmente se fala, que são os 54% da população brasileira composta pela população negra. E aí, quando a gente vai para as outras questões, por exemplo, em relação à violência, né? Os dados sobre homicídios mostram que a população branca, ou melhor dizendo, nesse gráfico aqui ele não traz a população branca, ele traz os não negros, né? Então, a taxa dos não negros ao longo de 2007 a 2017, que é o Atlas da Violência que traz isso, está ali em torno de 15, e os negros num crescente quase todos os anos, de 2007 a 2017, e chegando em 2017 ali com maior diferença de homicídio. Então, quer dizer, cresceu a morte de pessoas negras e manteve-se os de não negros, né? Então, se a gente fosse estratificar ainda mais pelos brancos, o homicídio para pessoas brancas é muito menor em relação à população negra. Em relação às mulheres, feminicídio, né? Então, não tem notificação de indígena nem de amarelo, que é a distribuição de cor do IBGE, mas aí a gente vê um dado de 61,62% dos feminicídios foram com mulheres negras e 38,38% com mulheres brancas. Então, quer dizer, de uma população que é majoritariamente negra, pretos e pardos, a gente vê os piores indicadores recaindo sobre a população negra, né? Quando a gente olha para a desigualdade de renda, isso fica muito mais evidente como que uma maioria da população sofre os piores indicadores de violência e também, em contrapartida, são os que têm menos renda. E aí aquele vínculo que a gente automaticamente faz no campo do simbólico entre população negra e população pobre, né? A pobreza e a negritude, como se fossem duas coisas que, bastando tratar a pobreza, você já consegue tratar a questão do negro, e aí a gente vai vendo nesses diferentes indicadores que não é bem assim. Nesse gráfico, especificamente, tem um recorte de gênero e raça bastante interessante. As mulheres negras são as que têm menor renda, e são as maiores vítimas de feminicídio, por exemplo, ou de violência doméstica. Os homens negros, que proporcionalmente são os que mais morrem, a gente viu o gráfico de homicídios, estão ali, ganham um pouquinho mais do que o montante de mulheres negras. E aqui é um levantamento do IPEA, que eu retirei de uma fala da professora Luciana Alves, que está no YouTube, chamado Branquitude e o Significado de Ser Branco no Brasil. Então, homens e mulheres negros, lá na base da linha ali de renda. Aí, muito interessante, mulheres brancas estão acima dos homens negros, mas ainda tem uma diferença bastante grande em relação à renda dos homens brancos. Em relação à educação, que é onde vai focalizando aí para a minha discussão, que é a educação étnico-racial, né, a gente tem taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais, os brancos ali, em torno de, em 2018, de 96, um pouquinho mais de 96% de escolarizados, enquanto que pretos e pardos estão ali na faixa dos 90%. Então, a gente vê um crescente de 2012 a 2018, mas a diferença entre o crescente desses pretos e pardos sendo escolarizados em relação à população branca é muito grande. Então, quando a gente fala de tratar
de desigualdade é justamente não dá para tratar igual, por exemplo, a gente fala do acesso ao ensino superior, né? Vai fazer o vestibular, então a regra do vestibular deve valer igual para todo mundo. Mas aí como é que essas pessoas que estão com essa diferença de escolarização podem competir de igual para igual lá na parte do acesso, por exemplo, né? Aí isso é a parte de alfabetização. Esse outro gráfico traz o de ensino médio estratificado por gênero também. Então, a gente vê a linha bem clarinha, bem embaixo ali, os menos escolarizados no ensino médio são os homens negros. Na linha de cima, o azul claro com xizinho, são as mulheres negras. Então, a gente vê um crescente, mas a gente vê um crescente em todas as faixas. Né? E aí a gente tem amarela, os homens brancos. Pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção nesse gráfico aí que você está mostrando agora, sobre educação no ensino médio, e aquele que você mostrou sobre renda, mostrava que os brancos, tanto homens quanto mulheres, têm uma condição de vida melhor, uma maior renda e uma maior escolarização em relação aos negros, né? Então, se a gente pensar nessa divisão gênero, que é o que um pouco os gráficos aí têm mostrado, a gente pode dizer que talvez a questão racial pesa mais para a qualidade de vida da população do que a divisão de gênero? Eu ia falar disso sem o recorte de raça, só para vocês entenderem, quando a gente fala de salários iguais para homens e mulheres, é muito interessante isso que você está falando, porque a gente pode ver, inclusive, uma inversão nesses dois gráficos, porque quando a gente pega homens brancos e mulheres brancas, quem mais tem escolarização de nível médio, e o próximo gráfico vai trazer o de ensino superior, que também é a mesma estratificação que essa, as mulheres brancas estudam mais, no entanto, quando vai para a renda, elas ganham menos. Então, quer dizer, não é só uma questão de oportunidade, vamos dizer assim. Não, é uma questão de oportunidade, mas eu quero dizer assim, não é só uma questão de ter uma formação e você vai ter o salário, né? Então, do mesmo jeito que tem uma desigualdade de gênero, e a gente vê nitidamente nesses dois gráficos, aí não dá para negar que tem uma diferença racial específica, que não tem a ver só com ser pobre e não ter oportunidade, né? Então, você tem toda a razão. Tem uma relação direta entre o nível de escolarização, e aí a gente já tem os estudos estatísticos dizendo que é isso, quanto mais escolarização, maior vai ser a renda da pessoa, isso independente de cor, raça, né? Os estudos de modo geral tratam disso, então quanto mais tempo de escolarização você tem, maior a tendência de você ter a sua renda. E aí quando a gente vê que as taxas de escolarização para a população negra estão muito aquém em relação à população branca, obviamente que você vai ter uma dificuldade, uma precarização, vamos dizer assim, é o círculo da pobreza. Então, você não estuda porque você tem uma situação, às vezes, que você não consegue se manter na escola estudando por uma questão de pobreza, e aí, atrelado a todo um tratamento racista, que às vezes impede aquelas pessoas de estarem na escola por ação, aí a gente falando especificamente do escopo da educação, do escopo da escola, mas não só, né, é todo um conjunto, é muito complexo, então a gente tem sempre que atrelar a discussão, desatrelar, melhor dizendo, a discussão racial da discussão de pobreza, ao mesmo tempo que não perder de vista essa situação. Não sei se eu te respondi. Não, sim, tranquilo. E aí, como eu disse, esse é do ensino médio e do ensino superior é exatamente a mesma coisa, né? Então, por aí a gente vê que não é só uma questão de pobreza. Acho que é importante a gente demarcar que, quando a gente fala de racismo, existe uma cola, assim, automaticamente a gente cola a população negra com pobreza, e a ideia é, por tratamento de políticas públicas, pensar em inclusão da população pobre, você já vai incluir população negra, né? E não é bem assim que funciona, e esses dados trazem isso. Quando a gente estratifica por gênero e raça, a gente consegue perceber nitidamente que tem alguma coisa diferente aí, tem alguma coisa para além da questão da desigualdade social, que mantém, numa população que é majoritariamente negra, os negros na condição de
de pobreza e marginalização. Uma coisa que eu acho que é interessante, até enquanto você está falando, que é interessante também pensar, porque, por exemplo, acho que uma coisa que é difícil para o senso comum, mas até para pesquisadores, muitas vezes, até da área de humanas, e às vezes da área de biológicas também, que é interessante talvez a gente pontuar aqui e você explicar, que é pensar essa ideia de que do ponto de vista biológico, não existem raças, né? Mas do ponto de vista sociológico, a gente usa esse termo, né? Acho que é interessante você explicar um pouquinho por que faz sentido, né? Usar essa diferenciação racial das pesquisas. Bom, a resposta mais direta que eu poderia dar, no meu ponto de vista, é porque em algum momento da história as pessoas negras foram racializadas, e não só as negras, as indígenas, se a gente pensar até no Holocausto, os judeus, toda a ideia de uma supremacia racial, ela se dá a partir de um processo de colonização, vai se instituindo isso de uma forma subjacente às ações dos colonizadores, que eram europeus, e que tinham um modus operandi de enxergar essas outras populações e esses outros territórios como subordinados à sua vontade. Então, são homens brancos, né, ocidentais, decidindo o que fazer no resto do mundo e com o resto do povo, né? Então, naquele momento, aí as pessoas vão falar assim, mas é que naquele momento se entendia que existiam diferenças raciais. E aí veio o projeto Genoma e provou que nós não somos raças distintas, né? Nós somos uma única raça, raça humana, ok. Mas as relações que se pautaram pela ideia de que havia diferenças raciais, antes de descobrir que nós não éramos diferentes raças, ela permanece nas operações, nas relações de poder. Então, mesmo que eu possa dizer, olha, aquela pessoa negra é um ser humano tanto quanto eu, pessoa branca, mesmo que cognitivamente a gente possa pensar desse jeito, todo o nosso imaginário, o nosso currículo, e aí vou fazendo um link até com a minha pesquisa, o cinema, a literatura, toda a forma que a sociedade ocidental se estabelece, ela está marcada pela racialização de quem não é branco. E aí toda a discussão, inclusive, por exemplo, se não é masculino, né, que é a ideia do machismo, do patriarcado, então tudo tem a ver com relação de poder. Então, continuar falando de raça, porque raça negra, é porque a gente precisa demarcar que os grupos se relacionam de uma tal maneira a partir de um referencial que foi racializado. Então, realmente, não estamos falando aqui de raça biológica, mas do imaginário construído e reproduzido e reforçado ano a ano, dia a dia, nas manchetes, na publicidade, no cinema, na escola. Coisas simples, por exemplo, nosso vocabulário, né? Então, algumas brincadeirinhas que hoje a gente pode até falar assim, não, mas dia de trabalho é dia de branco, né? Ou, você tem um pezinho na senzala. São coisas que... Ou até o termo mulata. Tem gente que ainda não sabe que o termo mulata é um termo que veio de uma ressignificação do que lá na época da colonização era atribuído às mulheres negras. As mulheres e os homens negros eram mulatos como mula. Então, foi desumanizada aquela figura, aquela pessoa que foi desterritorializada. Eu não vou me lembrar agora o nome da teórica, mas que eu já ouvi ela falar a gente tem que começar a tratar o processo de escravização de africanos como sequestro e cárcere. Porque se a gente está tratando de outros humanos, falar escravo, a gente remete a uma figura cristalizada no passado, como se não existisse mais, ou outras formas de escravidão hoje que se dá aí por trabalho não remunerado, né, que na lei coloca como trabalho similar à escravidão, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Naquele processo, a imagem que foi sendo construída na sociedade que foi emergir depois e constituir o Brasil é marcado por essa ideia de animal.
Então, mulato é porque era de mula, né? Essa mulata e esse mulato é, vamos dizer assim, parente da mula, né? Então, toda essa desumanização. E hoje em dia, por exemplo, uma mania que a imprensa tem de atribuir e vincular, vamos dizer assim, imagens de jovens negros com criminalidade, né? Então, um jovem negro foi pego portando algumas gramas de maconha, é um traficante. Um jovem branco é um jovem de classe média, foi surpreendido com, sei lá, 200 quilos de alguma coisa lá, e daí ele é um jovem de classe média, ele não é... E aí, se fosse um jovem de classe média negro, como será que a mídia trataria, né? Então, são essas questões, assim, de uma desumanização naquele processo antigo da colonização para o trabalho escravo, e ao longo do processo de República do Brasil, esse novo imaginário, esse novo ideário ali de uma população que é miscigenada e não tem problema com raça, mas, e esse negrinho aí, né? Então, o nosso vocabulário, chamar alguém de negro, tem uma complicação tremenda, porque muitos negros acham isso ofensivo. Mas por quê? Porque tem um histórico que sempre atrelou a ideia do negro a coisa ruim, a pobre, a bandido, a sujo, a feio, né? Então, aí a gente fica assim, tá, mas eu posso ou não posso me referir a uma pessoa negra como negra? Sim, pode. O problema é o significado que você está atribuindo àquilo ali. E o significado que aquela pessoa negra, criada no Brasil, consegue elaborar disso. Então, se a gente quer desconstruir, então a gente pode sim se chamar de brancos e negros. E aí eu quero chamar a atenção do que a professora Luciana Alves fala nessa palestra que eu sinalizei há pouco, do como a gente sempre fala do negro, se a gente deve ou não chamar alguém de negro, ou se referir a alguma pessoa para identificar, né, aquela pessoa negra que está no balcão, por exemplo, mas a gente não fala aquela pessoa branca que está no balcão, né? Então, racializar também o branco, porque só existe a raça social, que é esse termo que a gente está usando, porque existe uma relação. Então, só é negro do ponto de vista da raça social, porque existe um branco que disse para esse negro que é negro, e disse qual é o lugar desse negro, e de que maneira ele deve ou não ser tratado nessa sociedade. E no seu mestrado, que acabou falando, né, do tema da educação também, através dos vestibulares, no Paraná, os gráficos que você mostrou deixam muito claro que um problema da desigualdade no âmbito educacional é a falta de acesso, né? Digamos, os negros têm menos escolarização no ensino básico, né? No médio, fundamental, médio e no superior também. Esse é o único problema que a gente tem da desigualdade racial na educação, a falta de acesso, ou se soma a outras coisas? Não, se soma, é muito complexo, né? Porque tem a ver com identidade, tem a ver com uma identidade que é muito vinculada. É mais ou menos assim, as pessoas negras em algum momento da sua vida vão se identificar como negras, vão se perceber negras, né? Então, mesmo num país como o Brasil, que emerge nessa ideia de democracia racial, graças ao Gilberto Freire e uma série de teóricos que foi se utilizando disso, aliado a uma ideia de que aqui não tem problema de raça, porque a gente é miscigenado, mas também com ações políticas gerando uma ideia de que a imigração europeia, ali no início do século XX, ia fazer com que a nação brasileira se embranquecesse dali algumas gerações, em torno de 100 anos mais ou menos. O que a gente viu que não é o caso, e com a autodeclaração que a gente viu no primeiro gráfico, muito pelo contrário, a população branca está em menor quantidade do que a população negra, juntando pretos e pardos. Isso que a gente não está falando de outros grupos étnicos, né, como os indígenas, que é outro termo horroroso, porque foi o colonizador que deu, antes não tinha indígena no território nacional, tinha Tapajós, Carajás, Caingangues e por aí vai. Mas, enfim, voltando ao ponto, então é muito complicado, porque tem essa questão da identidade,
uma identidade que é negada, que é marginalizada, e que a pessoa negra, quando vai crescendo nesse modelo de sociedade, de referencial do que é ser bom, do que é ser belo, do que é ser inteligente, do que é ser... tá tudo vinculado a um padrão normativo que é branco, que é masculino, que enfim, que é jovem. Esse é um modelo que, se eu nasci preto, eu não vou alcançar jamais, porque eu não tenho como mudar meu tom de pele, né? E aí, você tem isso. E isso se dá como? Essa percepção de que eu sou negro se dá como? Se dá nas relações. E aí, quando a gente pensa na educação, tem um trabalho fantástico, que é clássico na discussão da negritude no Brasil, que é o trabalho da Liliane Cavalheiro, que é do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que mostra como que as crianças muito pequenas ainda no fundamental, no ensino infantil, são tratadas de forma diferenciada. Nessa palestra também da Luciana Alves, um outro estudo que eu não me lembro o nome, ela também não cita, mas chegou a contar quantos afetos os professores de crianças distribuem para os alunos, para as alunas, demonstrando nitidamente, em termos de, a gente volta para os dados, né, foi contada, ela contou quantas vezes as crianças negras e as crianças brancas recebiam um carinho, recebiam um estímulo, recebiam um afago, quanto tempo ficava abraçado com a professora. E aí, eu sempre falo, né, quem trabalha com educação infantil sabe que a criança, esses estímulos, né, são fundamentais para a construção dessa criança, né, para a construção de uma segurança, de uma autoestima. E aí você tem todo um arcabouço teórico, simbólico, melhor dizendo, a respeito, por exemplo, da beleza branca em detrimento da beleza negra, do cabelo, que agora a gente está começando a mudar isso, agora tem as meninas empoderadas, vamos dizer assim, colocando sua coroa para cima, né, não querendo alisar, mas isso ainda é muito, muito incipiente, muito novo. E o processo que deixou pessoas negras fora da escola durante muito tempo, você tem um processo de fim, de abolição, né, que tem gente que fala, acho que é o Hélio Santos, se não estou enganado, que fala que a abolição nunca existiu de fato, né, então é uma abolição inacabada, porque você simplesmente institui o trabalho assalariado, o trabalho livre, então você acaba com os escravos no Brasil, mas aquelas pessoas que foram escravizadas naquele período, elas simplesmente só não precisavam mais trabalhar como escravo, mas não tinha mais nada, tinha dinheiro para comprar terra, e aí a gente tem a lei de terras de 1850, dificultando o acesso à terra para essas pessoas, porque elas trabalhavam de forma escravizada, então elas não tinham salário, não tinham dinheiro, e aí a lei define que só vai ser proprietário da terra aquele que pagar por ela, né? Tem a outra lei. Enfim, aí todas as leis que tem aí, a vasta discussão a respeito disso, deixou essa população à míngua. Se vira e vai ver o que vai fazer. E não podia estudar. Eu não sei exatamente em que ano que caiu essa lei, e aí os negros passaram a poder frequentar a escola, mas não tinha escola para as crianças, né? Então, como é que fica do ponto de vista da geração? Você constitui sua família, você não tem renda, você se vira para sobreviver, aí durante muito tempo você não pode estudar, então, quer dizer, toda uma geração que está estudando, inclusive imigrantes europeus estão se estabelecendo no país, e aí acessando escolas e tudo mais. Tudo bem, tem toda uma discussão também de como esses imigrantes foram tratados aqui, de como a questão da língua, né, a instituição do português como língua oficial, todas essas questões a gente não vai entrar nesse mérito, porque não é o caso. Mas do ponto de vista, se já foi difícil para esses imigrantes que receberam recurso financeiro, inclusive, terra e tudo mais, do governo brasileiro para se estabelecer, imagina uma população que nem era vista como apta ao trabalho, que não era vista como gente, né, no início do século, ali no pós-abolição. E aí o tempo passa e a gente vê aquela diferença de escolarização para a população negra e para a população branca. Isso do ponto de vista do monitoramento. Aí quando você vai para as relações, essa criança ela sofre racismo na escola,
dos colegas, porque o seu cabelo é ruim, porque você é feia, porque isso e aquilo, né? Aí você vai para o currículo, essa criança só se vê naquele currículo quando retratado como escrava. Você vai para as histórias de princesas, são todas brancas, para pensar só ainda na fase infantil, né? E você tem toda uma história que se conta da história geral, que é a história, na verdade, que não é geral, é a história da Europa. Então, quem é descendente de alemão, quem é descendente de italiano, de francês, né, de inglês, ou, enfim, você tem uma referência na sua ancestralidade que é contada no currículo, e que depois você chega em casa e vai perguntando, e principalmente para quem tem ainda ou teve contato com avós ou bisavós aí que foram imigrantes, de toda uma história que você tem como saber, e que foi negado isso à população negra. Então é muito complicado, né? Você tem desde as questões mais subjetivas de como você se vê, e você se vê a partir do olhar do outro, que é dado pela sociedade, pela vizinhança, pelos amigos, pela família, até os dados mais específicos mesmo. Então, se existe quem sofreu racismo, existe quem atuou como racista, né? E aí é o grande nó da coisa que faz toda essa circunstância material, social, de pobreza, de falta de acesso ou de permanência na educação tá atrelada a atitudes racistas que a gente chama de racismo estrutural. Enquanto você estava respondendo essa questão, me lembrou também algumas coisas, por exemplo, quando você falou dos indígenas, né, também. Isso é muito curioso, né, porque quando a gente fala dos europeus na escola, nas aulas de humanas, enfim, de um modo geral, a gente tende a falar dos italianos, dos alemães, enfim, e estratificar eles, digamos assim, por origem do local que vieram da Europa, né? Da cultura, enfim. Mas quando a gente fala dos indígenas, né, que é um pouco isso, a gente esquece que eles tinham diferenças linguísticas, alimentares, vestimentas e por aí vai, né? O que acontece com os africanos também, né? A gente fala da África, tanto é que até nas aulas de geografia é um erro comum de ver os alunos fazerem, que é considerar a África não como um continente, né, mas como um país. Então eles acham que a África é um país, ela não é um continente. Esquecem também, então a gente esquece de ensinar aos nossos alunos que a África tem várias culturas, tem vários povos, os africanos que vieram para cá a contragosto, né, por conta da escravidão. Tem até essa questão semântica da discussão da palavra, né, de não falar escravo, mas escravizado, né, porque não é uma condição da pessoa, é uma situação, né, específica, não é algo natural do que algo que ela esteve ou está e não que ela é, né. Então é curioso, isso eu fui percebendo até na minha prática como professor, né, de tentar pensar que quando a gente vai falar dos indígenas, dos negros, a gente acaba às vezes esquecendo mesmo, ou não tendo o hábito de falar dessa questão muito específica, até porque na própria graduação a gente às vezes não aprende, né, sobre isso, que aí mostra também que tem problemas da graduação. Posso fazer uma provocação? Sim. Nessa época de quarentena, esses tempos atrás, semana passada, estava rolando uns testes no Facebook, que era quantas capitais na Europa você sabe, de quais países, assim, e aí, né? E assim, teve essa e teve alguma outra coisa, mas que era da Europa ou que era do Mapa Mundi, eu não lembro, mas eu lembro uma específica da Europa. A primeira coisa que eu pensei, da primeira vez que eu vi, depois eu vi circular, várias pessoas fizeram e postaram lá, e tudo bem, é legal saber. Mas a primeira coisa que eu me perguntei foi, e se fosse, não vou nem falar de capital, se fosse para colocar o nome dos países no mapa da África, quem ia conseguir? Quantos a gente conseguiria? Porque a gente não conhece, né? Não. Quando a gente fala, isso me lembrou também quando a gente fala do Egito, né? É muito comum que nas nossas aulas, por conta da representação até do cinema, da mídia que a gente tem, a gente imagina os egípcios como pessoas brancas, né? E muito brancas em geral. E a gente esquece que o Egito fica na África, né? E isso é uma coisa... Sim, é o embranquecimento e o apagamento, né? Então, até hoje a gente fala de África, a gente se refere à África como um país continental, e aí a gente pensa, o Brasil é continental, as dimensões do Brasil ou as dimensões dos Estados Unidos, por exemplo, são países de tamanho continental, e a falta de conhecimento mesmo, a falta de tratamento dessa temática, e aí a importância da Lei 10.639, no nosso
currículo, né, para nossa formação como humanos, nós somos humanos, então se nós somos humanos, quem sabe dos aborígenes na Austrália, na Oceania, né? E as diferenças lá, quer dizer, aqui a gente tem uma noção de que os indígenas são grupos diversos, né? Eu sempre acho um horror usar o indígena, mas eu uso por uma questão mais direta, mas está errado, a gente tem que falar povos originários para dar uma ideia que são plurais, que são inúmeros, são diferentes, a gente coloca tudo no mesmo balaio, porque assim nos foi contada a história, né? E aí não é só isso, assim, ao redor do mundo tem tanta coisa que a gente não conhece, mas aí a Europa a gente conhece, a gente sabe os diferentes grupos, às vezes dentro de um mesmo país, a gente sabe, às vezes, a gente sabe até as guerras que aconteceram naquele pequeno território que é a Europa, quando a gente pensa, olha para a Europa, pelo menos a parte ocidental da Europa, e olha no resto do globo, é muito pequenininho, e ali a gente sabe tudo. Então, é questionar o que a Chimamanda chama de história única, né? Sim, enfim, quando a gente percebe tudo isso, né, até como prática enquanto professor, ou percebendo no currículo das escolas, das universidades, que a gente tem essa diferença, então a escola está inserida, ou a escolarização, enfim, o sistema de ensino está inserido nessa desigualdade, e por que a gente pode pensar nele ao mesmo tempo também como um caminho para superar essas desigualdades, né? Isso daí foi apontado, inclusive, na minha defesa, né, que a educação parece que, usando Bourdieu, né, o Bourdieu fala que a educação é uma forma de reprodução, mas sim, a gente cada parte em específico, né, um pequeno recorte de uma sociedade, ela em alguma medida vai expressar o todo da sociedade. Então, se a sociedade tem racismo estrutural, isso vai aparecer, vai estar na escola também, porque, afinal de contas, é uma sociedade feita de agentes, né, feita de pessoas, e se essas pessoas estão construídas, elas, o seu simbólico, a partir de referências que vai fazer com que ela se relacione com o outro a partir de uma perspectiva racista ou de uma perspectiva homogênea, ou patriarcal ou machista, isso vai se reproduzir também. Mas a ciência e a educação, pegando, ainda que sejam instituições marcadas por um modo europeu de ser, elas trazem ferramentas para a gente questionar esse mesmo modo. E aí, usando o próprio Bourdieu, né, quando ele foi acusado de ser conservador, por falar que a escola reproduz o sistema, o modelo social de desigualdade, ele falou assim, mas é justamente por eu demonstrar que a gente pode agora falar que é diferente, né? Então, e aí, quando a gente olha para o currículo, mais especificamente, que é a minha seara de estudo, que tipo de revolução, não sei se está certa essa palavra, mas que tipo de transformação, de mudança pode acontecer quando a gente deixar de aprender as capitais da Europa, sei lá, né, ou começar a contar a história da colonização, a história da Revolução Industrial, a história da Revolução Francesa, por um viés de quem foi colonizado. Né? Então, quando a gente pensa em Revolução Industrial e Revolução Francesa, a gente está falando ali dos séculos 17 e 18. Quando a gente olha para os séculos anteriores, estava começando o processo de colonização portuguesa e espanhola, né, nas Américas, mas especialmente portuguesa aqui no Brasil. Então, se a gente começar a contar essa história, mais ou menos como se fossem pensar num filme, né, que narra a história aqui numa perspectiva e vai lá e narra a história na outra perspectiva. Só por aí a gente já começa a ter uma ideia do colonizador de uma forma diferente. E algumas palavras eu vou tentar não esquecer da declinação de gênero, mas colonizador eu faço questão de usar no masculino, né? Porque é essa a ideia desse homem branco que se acha dono do mundo, que se acha o representante da humanidade na sociedade naquela época e ainda hoje, pautando, definindo como vai ser
as coisas nos outros territórios, como que é ele que manda. Então, se a gente tiver que guerrear para tomar aquele território, a gente vai fazer isso. E se para isso eu preciso colocar gente para trabalhar, então eu pego gente daquele povo ali e coloco lá. E se não quiser, eu mato. E aí toda, como diz o Jared Diamond, acho que é, né, germes, aço e armas facilitaram, vamos dizer assim, a vida dos europeus para serem vitoriosos nesse processo. Mas do ponto de vista simbólico, você já começa a enxergar as relações que tem. Quer dizer, se tem um dominador, a gente quer sempre se identificar com quem ganha, né? Mas aí quando a gente começa a ver que é muito fácil ganhar na covardia, a gente começa a mudar de lado. Estou pensando aqui num filme, vamos dizer assim. Então, quando a gente começa a ampliar um pouquinho esse currículo, talvez seja possível mudar. Isso vem com reações, sem dúvida nenhuma. Porque se existe desigualdade, existe quem está em situação de privilégio e quem está em situação de carência. Nessa situação, aquele que está em situação de privilégio vai até por autodefesa, querer se manter naquilo ali. Então, ele pode ser a melhor boa pessoa do mundo, mas o que eu preciso abrir mão para poder ter uma sociedade menos desigual? E aí, aqui a gente está falando especificamente das desigualdades raciais, né? Na verdade, essa mudança não dá para acontecer só pela educação, mas é um caminho possível. Por quê? Porque a gente está formando sujeitos. Para a gente conseguir implementar isso, a gente vai precisar de formadores, então a gente vai precisar de professores e professoras, de docentes que saibam tratar isso e que comecem a se perceber como algozes nesse caso. Então, mas aí eu uso esse termo, as pessoas vão falar assim, mas você está me culpando? Então, é muito complexo. Não estou culpando, mas enquanto a gente não olhar para a gente mesmo, as práticas racistas vão continuar acontecendo. Mas eu não sou racista, eu não quis dizer isso, eu não quis dizer aquilo, né? Eu, branco, vou assistir uma história dos povos africanos a partir da perspectiva dos povos africanos. Eu posso me identificar com a humanidade desses povos africanos e começar a entender que teve alguma coisa muito errada do que foi feito. Então, não está mais lá só. Isso é um contínuo, né? E isso também tem a ver com a forma de organização social que a gente tem hoje, de tudo ficar muito fragmentado. Então, a gente não liga o conteúdo do currículo que a gente vê na escola vinculado a uma notícia na televisão. Parece que são coisas completamente distintas. Então, repensar o currículo, e às vezes em coisa muito simples, é o mesmo currículo, a história da Revolução Francesa. Só que a história da Revolução Francesa, ou melhor dizendo, história da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente já começa a dizer assim, mas mundial, quem que participou? Foi o mundo inteiro? Não foi o mundo inteiro? Que jogos de poder estavam postos ali? E o que estava acontecendo ao mesmo tempo em outros lugares do mundo, que não na Europa? A gente já começa a, pelo menos, quebrar o que já está colocado como natural. Sempre foi assim, né? Não, mas isso aconteceu lá atrás. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente tem condições de acessar outras informações e tal, mas a partir de qual perspectiva, né? Porque essa perspectiva que já está internalizada da inferioridade de uns em detrimento da superioridade de outros. E aí os estudos de branquitude para nos ajudar a pensar o branco enquanto raça. É muito interessante nessa fala da professora Luciana Alves, que ela diz o seguinte, olha, se você inverter a fala, e ao invés de dizer, nossa, os negros e as negras, elas não conseguem, são pessoas que não conseguem desenvolver na escola, né? São os que vão piores na escola. Se a gente começar a dizer, nossa, os brancos são os que vão melhores, vai dar um choque, porque você vai falar assim, não, mas eu não vou melhor porque sou branco, né? Eu vou porque eu estudei. Então, só de mudar, ao invés de colocar o valor negativo naqueles indicadores para a população negra, começar a estampar os valores positivos atribuídos ao branco. E aí vai dar um desconforto e talvez nos faça refletir. A partir da sua fala, eu estava pensando aqui num texto que eu li numa disciplina que eu gostei muito de fazer na graduação com a professora Eide, e aí pela primeira vez eu li Walter Benjamin,
que é um pouco a referência que ele faz de escovar a história contra pelo, né? Que é, ou seja, você contar também a história e, no caso, fazer ciência também a partir da perspectiva, digamos assim, dos vencidos, né, ou dos oprimidos. Então, é interessante isso mesmo, né? Porque força a gente a repensar todo esse modelo. E uma coisa que, enquanto você estava falando, estava lembrando muito de eu, até como aluno, às vezes, algumas inquietações, assim, que é um pouco isso, né? Tipo, a gente está falando da modernidade. Eu até gravei um vídeo um tempo atrás explicando um pouco sobre essa formação moderna. E daí a gente fala a partir da referência europeia, né? Enfim, Revolução Industrial, Revolução Francesa e tal. Mas parece que no resto do mundo estava parado, né? A África, a Ásia, a América, estava todo mundo esperando o que ia acontecer na Europa para viver, né? Então parece que o mundo Sim. parou e a gente não sabe o que estava acontecendo nos outros lugares. Nesse sentido, então, por que é importante, né, a gente pensar o ensino de cultura, de história afro, né, seja afro-brasileira ou mesmo de outros continentes, como aí pensar a África e os países e as culturas africanas? Por que é importante a gente começar a ensinar isso nas nossas escolas? Embora já tenha uma lei para isso, né, mas acho que é complicado a gente pensar, quem talvez tenha a prática nas escolas de hoje sabe que isso não é tão efetivado assim, né, embora exista a lei. Que é uma coisa que eu também costumo falar para as pessoas sociologicamente, né? Não é porque existe uma lei que ela é cumprida, a lei não muda a cultura das pessoas, né? E aí, no caso, não vai mudar a prática dos professores necessariamente só porque ela existe. Porque é importante, e nesse sentido de ensinar cultura, história afro-brasileira e africana, porque qual é o papel da representatividade nisso, né? Certo. Só antes de eu entrar mais detidamente nas perguntas, em relação à lei, não é porque a lei existe que as coisas vão mudar, aí tem uma outra questão que é a fiscalização, né? De que maneira que a política pública é pensada para a implementação dela. Então, claro, não é só publicar a lei, aquela coisa que no Brasil tem a lei que pega e a lei que não pega, né? O que faz pegar? Faz pegar a fiscalização. Então, quando a gente vai para a lei de trânsito, por exemplo, na minha juventude, minha adolescência, não era obrigado a usar capacete. E aí tinha inúmeras mortes de motoqueiros, porque eles, né, batiam a cabeça. Se de bicicleta já corre esse risco, imagina de moto. O cinto de segurança. Mas bastou colocar lá no código de trânsito e as pessoas começaram a usar? Não, foi feita uma ação de campanha educacional e muita fiscalização, muita multa para quem não estava usando o cinto, para você começar a educar o povo. Então, se a gente pensar do ponto de vista das orientações para as diretrizes curriculares do ensino de educação étnico-racial e história e cultura afro-brasileira, por si só, não vai mudar nada. Não vai mudar nada por uma questão até de recurso. Por exemplo, os professores e professoras que estão na escola não tiveram formação para aquilo, então não pode deixar qualquer cargo. Aí tá, você tem uma diretriz que traz no texto do relatório da doutora Petronilha, que traz lá uma série de caminhos, de princípios, de norteadores para você fazer aquilo. Adianta? Também não, porque você tem que dar conta de toda uma carga de currículo que você já tem, pré-estabelecida, já está definida, e aí, a princípio, é visto como incluir mais. Então, se você não traz para esse professor, para essa professora, a ideia de que você precisa dar uma relativizada na forma como você está contando o mesmo conteúdo de história, por exemplo, ele não vai fazer por conta própria, porque ele não sabe fazer isso por conta própria. Então, você tem que ter incentivo de cursos de formação continuada, você tem que ter recurso para a criação desses cursos, você tem que ter uma ação das universidades para formar novos professores já capacitados para fazer essa coisa, e ela fala nesse relatório que, como sociedade, a gente tem pedagogias por criar, porque ninguém aprendeu. Até hoje, toda a nossa formação, e a lei já tem 18 anos, eu acho, né? 17? E ainda hoje você tem cursos que têm algumas disciplinas, às vezes optativa, então você não sai com os professores de licença para falar de licenciatura, né? Mas o currículo que é proposto ali vai muito além, vai para o bacharel também. Por quê? Porque se você tem características específicas
no tratamento, aí volta uma questão, né? O agente, esse professor e professora que já está na escola, que não teve essa formação, ele também é um sujeito criado, moldado pelo ideário nacional, pelo ideário da democracia racial, pelo ideário de que no Brasil não tem racismo, né? Que aqui a gente é democracia racial. Mas, né, também tinha que ser negro, mas também, né, tem o pé na senzala. Então, todo esse imaginário, ele fica no âmbito de um afeto, de um subjetivo, mas a resposta cognitiva é: nós não somos racistas. Então, é esse professor e essa professora também que está lá na sala de aula, que olha para essa lei e fala: eu não sei fazer isso, eu não sei como faz, eu até gostaria, sou simpático a essa ideia, mas eu não sei fazer. E é simpático do ponto de vista cognitivo, mas não consegue reconhecer que uma forma de olhar para o negro, de identificar a pessoa negra como negra, e não identificar uma pessoa branca como branca, está marcado pela racialização que mantém essas desigualdades, né? Então, é muito... complicado. Eu confesso que eu perdi o fio da meada, onde que eu tinha que chegar. Falando, não, era sobre a importância de ensinar, né, cultura, história afro e a relação disso com a representatividade, né? Porque é importante junto com a representatividade. É que, na verdade, eu nem cheguei nelas ainda. Eu estava falando do porquê da lei. Então, a lei você tem que ter fiscalização, você tem que ter recurso com informação para poder pegar, vamos dizer assim, né? Então, não fica só a cargo dos agentes, é todo vamos dizer assim, um planejamento que a sociedade tem que encampar, porque está tudo sendo construído agora, né? E aí, por que é importante, então? Para além de tudo que a gente já vem falando, eu vou voltar aqui apresentar agora os dados específicos da minha pesquisa, que daí ajuda a ilustrar o que eu vou falar para vocês. Tá aparecendo aí? Tá. Certo. Então, só rapidamente, eu analisei de 2002 a 2015 as perguntas que apareceram nas provas dos vestibulares. E aí eu categorizei, eu fiz 3 levantamentos de temática, de personagens e citações. Temática era assim: uma pergunta inteira a respeito de algum país da África, a respeito de alguma civilização africana antiga, a respeito de uma questão geográfica que fosse do território africano. Ou de literatura, qualquer coisa o movimento negro, qualquer coisa que tivesse a ver com uma temática relativa à África. Nesse caso, na verdade, sim, eu mapeei da seguinte forma: se aquela temática, a questão inteira, tratava de algum aspecto da afro-brasileiro ou africano, indígena, europeia, asiática ou América Latina. E a mesma coisa para as categorias de personagens. Então, personagens tinha quantas pessoas foram citadas, quem são as pessoas que foram citadas, tanto em forma de coletivo, quanto em forma individual. Então, por exemplo, apareceu Pelé, eu marcava o Pelé na categoria negra. Apareceu o povo caingangue, eu colocava ali como como indígena do Brasil. Aparecia uma pessoa branca, sei lá, Xuxa, eu colocava como branca, né? E Maradona como latino-asiático, aborígene, qualquer outro que não se encaixasse na ideia de branco, negro ou indígena brasileiro. E aí, tanto o povo coletivo, né, os alemães, os africanos, os senegaleses, os indígenas do Brasil, ou especificamente caingangue, como eu já disse. E, por fim, se nas perguntas aparecia alguma citação referente à África, e aí poderia ser assim, por exemplo, as pirâmides do Egito. E aí, por exemplo, na pirâmide do Egito, às vezes aparecia a figura, a imagem da pirâmide do Egito, com toda a referência ali da pirâmide, não só como a pirâmide do geométrico, né, mas lá na parte de conta, assim, de pegar triângulo e tal, só que daí era a imagem das pirâmides do Egito, daí eu marcava como essa referência. Enfim, o Cupido como um mito
de Roma, né, a Iemanjá, enfim, qualquer coisa, seja um lugar ou uma referência qualquer de algum desses lugares ali, eu marcava naquelas categorias. E aí que vem a importância da gente estudar história e cultura brasileira, mas não só. O movimento negro fez todo uma pressão, né, ao longo da sua história para conseguir implementar entre as diferentes leis para a promoção da igualdade racial essa lei da educação. Mas quando a gente olha para o currículo brasileiro, para o currículo, né, ele é marcado em termos de temática. Quantas questões apareceram relativos à Europa? É a linha amarela, né? Então, e aí eu fiz análise do Paraná, mas eu fiz análise do Enem também. Então, o Enem é um pouco mais equânime, tipo, um pouco mais perto ali. Só que quando a gente olha, assim, Lília, mas o que significa esses 10% em 2013 ali no Paraná de temática europeia, né? Significa que das que eu identifiquei a temática mais específica, que normalmente estava nas humanidades, 10% em 2013 era europeu, o resto está em menos de 1%. Todas as outras categorias estão. Então, a afro, a indígena está zero. Indígena não apareceu. Enquanto temática, né, a questão inteira, assim, você pegar o vestibular da UEM, por exemplo, que é somatório, tem 4 ou 5 assertivas ali para responder, nada aparece, né? Aí você pensa assim, tá, mas e os outros 90% da prova que não se encaixa nessas temáticas, porque é a respeito da lei da gravidade, por exemplo, né? Aí você pensa assim, bom, é uma forma, é também marcada por uma identidade europeia, porque a forma de pensar os conteúdos curriculares, ela está atrelada ao nascimento da ciência, que é da Europa. Então, a forma de produção de conhecimento, que a gente entende como científico, e é o modelo que a gente vai ensinar nas escolas a partir do currículo, ela é também da matriz europeia. Quando a gente olha para citações, né, aquela situação que eu falei, qualquer coisa que remetesse, a questão pode ser de química, mas apareceu lá uma referência a qualquer coisa de outro lugar, então eu marcava como indicador, né? Aí você tem, de novo, o povo europeu dos Estados Unidos e do Canadá, povo não, né? A referência a esses lugares aparece em todos e muito mais do que nos outros, do que em relação aos outros povos. E em relação a personagens, a gente tem ali também, só para você ter uma ideia, no Enem, teve 2 citações de personalidades específicas indígenas, e na UEM, o resto não tem nenhuma indígena. Essas referências que aparecem ali em relação a negro, esses números, na UEM apareceu 58 personalidades negras. Aí você tem que pensar, são 58 ao longo de 2002 a 2015, e não aparece, eu não tive condições de analisar melhor, que desses 58, muitos dos termos eram os escravos negros, né? Então, era como povo, não, aí, como povo, tá do lado ali. Mas, enfim, são citações de pessoas vinculadas a uma ideia ainda depreciativa, né? Bom, enfim. O que eu quero trazer com isso aqui? Como que a gente pode formas distintas de se relacionar quando a gente não conhece nada, quando a gente é bombardeado já desde o currículo, e aí eu estou pegando o vestibular como uma referência do que as escolas, de modo geral, tratam, né? Então, você não tem representatividade para a criança negra, para o adolescente negro. Quando essa população é tratada, ela é tratada sob a ótica da escravidão, sob a ótica de um passado que não traz as especificidades dos povos, dos diferentes povos, de reinos, né, de reis, imperadores, rainhas,
que compõem aí a história do continente africano. Em contrapartida, você fala de nomes específicos. Uma outra coisa que aparece ali naquela parte das citações específicas, tinha mais de 400 em uma das universidades ali, é aquela coisa de qual é a marca do nosso currículo. Ele é tão europeu que quando a gente vai para a prova de física, de química, a gente sabe o Lavoisier, que criou a lei de Lavoisier. Nada se cria, como é que é? Nada se perde, tudo se transforma. Acho que é isso, não estou errado. Você sabe o Pitágoras da Grécia Antiga na matemática. Você conhece, sabe? E aí esses nomes, a gente sempre sabe. A gente vai para a arte, a gente sabe quem é, ou pelo menos ouviu falar, normalmente atrela alguma obra de arte, assim, a Picasso, a Monet, a Van Gogh, e a gente não sabe, inclusive esse apagamento gera uma ideia, vai criando a gente uma ideia de que não há arte em outros lugares do mundo, senão a partir dessas referências, né? E aí a própria ideia do que é arte, do que é belo, do que não é belo, fica sempre marcada por essa visão. Então é importante por isso, porque a nossa sociedade, a sociedade do mundo, quando a gente vai pensar em termos de migração, todo mundo vai para lá e para cá, né? E a gente se relaciona de forma miscigenada. No Brasil, mais a espinha dorsal, vamos dizer assim, o nosso DNA é marcado por essa miscigenação, só que a nossa forma de se relacionar, a nossa socialização, ela é marcada pela homogeneização dado pelo modelo europeu. Não sei se eu respondi. Não, acho que sim. Uma coisa que é muito... Até quando você estava falando disso, que quando você pensa em autores europeus, a gente sabe citar o nome e sabe o que ele inventou, o que ele disse. E isso acaba, às vezes, até distorcendo, né? Porque, por exemplo, sei lá, você pergunta para as pessoas de onde elas acham que veio o macarrão. Elas vão achar que é da Itália, né? Mas, na verdade, o macarrão foi inventado na China, né? Então, isso também é muito doido. Mesmo quando a gente fala... E, às vezes, até as obras de arte, ou, enfim, das civilizações... Olha quantas coisas a gente tem nos museus europeus que vieram da África, da Ásia, da América e estão lá expostos. E esses povos hoje já não têm mais acesso a esses recursos que são deles mesmos, né? Mas está lá para o mundo inteiro ver na Europa ou nos grandes museus europeus também, enfim. Então isso de fato é muito pesado, né? Quando a gente não para de fato para pensar e analisar, acho que a gente não tem fica muito... Esse tipo de pesquisa que você fez, acho que aproxima muito para a gente ter uma ideia mais concreta, digamos assim, do que acontece, né? E como acontece. Sim, e aí acho que preciso complementar só, principalmente quando você fala da importância de tratar disso, quando a gente pensa a história e a gente começa a questionar a forma como a gente aprendeu a história, isso que você está falando, né? As referências que a gente tem, como isso em alguma medida foi apropriado por esse processo de colonização e de relação de poder. A gente pensar que sociedade nós somos hoje em função desse passado, mas pensar que sociedade a gente quer ser no futuro. Então, se a gente quer ser uma sociedade menos desigual, menos racista, né? Então, para ser antirracista, a gente precisa o quê? A gente precisa repensar quem é cada um de nós e a partir de quais processos coletivos a gente deve mudar. E aí a educação, ainda que ela reproduza, porque ela está inserida nesse modelo, ela também não é, como é que se diz, é feita de contradições, né? Então, eu acho que a maior importância dessa lei e dessa batalha para se fazer cumprir de forma adequada, é esse questionamento que, enquanto sociedade, a gente deve se fazer para pensar, bom, até aqui a gente já sabe, a gente começou a desconfiar que não está muito legal, né, que tem desigualdades, tem violência e tem um círculo vicioso, né, no nosso modus operandi, que mantém individualmente e coletivamente de uma forma insegura, vamos dizer assim, e a gente não quer mais isso, a gente quer, né? Só que vai ter embates, porque é tudo muito complexo e nós mesmos somos contraditórios. Então, quando a gente fala assim, não, eu quero uma sociedade menos violenta, mas eu não quero abrir mão do meu privilégio, já deu problema aí, porque não vai ter como.
né? Ou a gente olha para isso do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de raça, do ponto de vista de idade, do ponto de vista de diversos recortes que a gente pode fazer, porque na verdade, pensar, olha, eu quero ser alguém diferente, né? Eu quero ser uma sociedade melhor, então não tem outro caminho, ou talvez tenha, mas esse é um caminho que a gente ainda não experimentou, porque ainda está em construção. Acho que até nesse caminho para fazer a minha última pergunta, que tipo de orientação você tem para quem, sei lá, quem é professor, ou quem está em formação, ou quem, sei lá, a partir do vídeo, ou de algum momento já está se sentindo incomodado com essas questões da desigualdade racial, enfim. E aí, principalmente, acho que hoje os educadores, a gente discutiu aí a questão da lei, que ainda na prática a gente não vê tão efetivada. Uma coisa que é assustadora, né? Vendo o melhor dado que você conseguiu achar de citações nos vestibulares de temáticas africanas e tal, de 8 mil, né? Agora eu não lembro todas as unidades ali, mas são mais de 8 mil questões, né? 8 mil e tantas questões que você avaliou, e no melhor cenário você conseguiu ver 2%, né, de citações de cultura africana e tal. Para quem é um educador, para quem está mexido com essa questão e pretende fazer alguma intervenção, colocar a lei na prática, né, de ensinar cultura afro, história afro, qual é a orientação, né? O que a gente pode fazer como educador ou como alguém sensibilizado pelo tema para tentar mudar essa desigualdade? Bom, primeiro, já recebeu meu elogio, esqueci a palavra, assim, para falar assim, já agradeço que tem essa postura, né, porque às vezes tem uma outra questão que fala muito, que essa questão do racismo é um problema do negro. Não, é um problema do branco que inventou essa história de negro, né, e aí pensar em pessoas aliadas nessa luta antirracista já é um primeiro passo fundamental. Então, saber que vai ter que arregaçar as mangas porque está tudo em construção. Então, saber que é difícil, saber que vai encontrar resistência. Se não encontrar resistência na escola, que sempre tem, vai encontrar resistência na sala de aula, vai encontrar resistência com pai e mãe. Né? Aí a gente pode pensar em inúmeros exemplos de tratar, por exemplo, religião de matriz africana como conteúdo do ensino religioso e virar um problemão, porque está querendo doutrinar e não tem nada a ver com isso. Então, vai ser árduo, mas é fundamental. E quem quiser, às vezes, com questões muito simples. Então, primeiro, vai dar trabalho. Se você quiser fazer bem feito, vai dar trabalho. Agora, só começar a repensar a sua própria rotina de conteúdo, de planejamento de plano de aula, de plano de curso. Oi, pode falar. Não, eu só tô aqui imaginando. Ah, tá. Então, você pensa, eu vou montar uma aula, eu vou rever a minha aula, eu vou procurar um vídeo. É pouco, mas já faz diferença quando você se preocupa em pegar filmes ou imagens ou coisas que tragam para pessoas negras, especialmente em situação de sucesso, né? Porque aí já quebra um pouco o parâmetro. Mas isso é pouco, isso é o mínimo para começar, né? Então, você vai fazer uma decoração na escola e aí, sei lá, vou colocar a imagem de alguém. Por que não uma pessoa negra, né? No mínimo. Outra questão é a forma como eu vou contar. Então, a gente falou bastante de história aqui, mas pode ser de qualquer currículo, né? Você pode pensar, por exemplo, se é de literatura, histórias que tenham protagonistas negras, ou usar autores negros, usar livros infantis, quem é da área de educação física, de educação artística, né, referências que tenham a ver com a população negra, com a cultura negra, coisas do tipo. Mas ainda é pouco, né? O que precisa mesmo? Precisa pensar desde o plano político-pedagógico da escola. Então, vai ter a equipe multidisciplinar, vai ter a semana pedagógica, tem que pôr o dedo ali naquele momento, já falar, o que a gente vai fazer em relação à incorporação da Lei 10.639? Como colégio, como escola, a gente vai pensar as diferentes atividades ao longo do ano. Como que a gente vai lidar com os conflitos? E aí eu volto para a Luciana Alves, eu assisti esse vídeo dela,
anteontem, eu acho, e nem foi porque a gente ia ter essa conversa hoje, é porque eu estava interessada mesmo. E ela fala muito assim, olha, o conflito às vezes não vai ser solucionado, mas a forma como se age de forma coletiva, muitas vezes leva as crianças e os próprios professores e professoras a refletir sobre, lembrando que nós somos sujeitos da sociedade racista, então nós somos constituídos racistas. Ser brasileiro hoje, nesse país, é muito provável que a gente incorporou algum elemento de referência racista. E aí é muito importante que a gente faça essa reflexão, né? Não acionar uma autodefesa imediata. E aí todo o resto. Então, cada professor, dentro da sua disciplina, procurar descobrir uma forma de trazer elementos. Por exemplo, na matemática, eu sei que existe a etnomatemática, que vai ensinar as coisas de uma forma diferente do que a geometria euclidiana, eu ouvi falar esses dias aí. Enfim, então tem que arregaçar as mãos e fazer muito trabalho. Daí eu tenho como resultado já pronto, assim, material já disponível, que foi resultado no projeto que a UNEAB fez com a SET o ano passado. A gente fez formação de professores e publicou um livro com 6 módulos, e cada módulo desse traz uma série de questões, desde a legislação, as diretrizes curriculares para o ensino de história e cultura afro-brasileira, como proposições, atividades ali para os professores e professoras pensarem as suas práticas. E uma segunda cartilha, que aí pode ser para os alunos também, né, como cidadão ali, eu tenho uma mania de usar determinados termos que eu nem sabia que eram racistas ou não, ou tenho dúvida, né, por que tem que ter cota racial e não só social? Mas e se eu, nessa coisa de fomentar o mercado da população negra, que a gente, né, tem a Feira Negra, Mercado Negro e tal, se eu alimentar isso, daí eu não vou tirar recurso dos brancos e tal. Então, tem toda uma discussão em cima de 11 perguntas simples que a gente tenta discutir para as pessoas começarem a pensar. Então, eu volto na ideia da reflexão, e uma reflexão que ela tem que sair do âmbito do cognitivo e ir para o âmbito do afeto. Então, é na hora que a gente se sente ali culpado ou culpabilizado por alguma ação, ou se sente mal porque a gente não quer aquilo, mas aí a pessoa está me acusando de ter sido racista ou coisas do tipo. Antes da gente entrar numa autodefesa, né, numa reação defensiva, a gente parar, pensar, lembrar de todas essas circunstâncias, essa estrutura social que a gente está inserido, e pensar assim, nossa, né, eu não quis, como que eu faço diferente? Só para dar um exemplo bem simples, essa coisa do vocabulário que você mesmo chamou a atenção das palavras e significados que ela tem, o verbo judiar, que é tão comum, tá judiando, que judiação, né? Foi nessa história de estudar relações raciais que eu me deparei com a ideia de como é racista esse termo, que coloca a ideia do maltrato vinculado ao povo judeu. Então, toda vez que eu vou usar a palavra judiação, às vezes ainda sai, mas eu imediatamente me vejo fazendo um termo, reforçando uma ideia que é racista em relação aos judeus. E aí eu faço esse esforço cognitivo de mudar o termo judiação para o termo de maltratar, né? Que maltrato, coisas desse tipo, assim. É importante por quê? Porque a gente começa a mudar a forma simbólica mesmo, né? Então, se eu quero dizer que é maltrato, eu não vou dizer judiação, porque os judeus podem ser bons, mas podem ser ruins, mas podem ser bons também, né? Então, judiação, quem fez de fato foi o Hitler, né? Se for ver a questão do Holocausto. Por isso que eu acho muito importante mudar escravo, a palavra escravo, para se referir ao escravo brasileiro, que era necessariamente um africano ou um indígena, mas em especial o africano, por pessoas escravizadas, porque você pensa na África como um depósito de escravos, em que os colonizadores, os europeus, iam lá, pegavam aquela galera
chamava de escrava, e parece que galera também tem alguma coisa assim de racista, e despeja no outro território, né? Teve um momento que você estava falando disso, das pessoas dos negros que vieram para cá. Olha, do ponto de vista da linguagem, como que a gente fala assim, os negros vieram, dá a impressão que eles vieram porque eles quiseram, né? Então, quando você fala, não, os negros que foram escravizados, os negros que foram escravizados nesse processo, eles foram desterritorializados, você muda, né? Ou ainda a ideia mais forte que é do sequestro e cárcere, como outra teórica já falou. Então, é isso. Aí essa cartilha nos ajuda a pensar um pouco essas questões e como que a gente precisa reconstruir, desconstruir para reconstruir novos referenciais simbólicos para agir de uma forma antirracista. Lilian, acho que a gente já foi a minha última pergunta, então acho que eu vou pedir para você te agradecer, né? Porque uma coisa que é fantástica, né? Essa questão da palavra eu não fazia ideia, vou até depois dar uma lida, uma pesquisada aí, um Google, né? Como o pessoal diz, para dar uma olhada. Eu não sabia que a palavra judiação vinha de uma referência ao povo judeu, né? Interessante. Ai, Rafa, deixa só, antes de você terminar, eu falei dos livros e não mostrei, eu quero mostrar, tá. E daí eu vou te passar o link de onde tá, você coloca daí no vídeo também. Na descrição, sim. Isso. Espera só um pouquinho. Não, tranquilo. Enquanto você vai falando, uma coisa também que é interessante, eu queria pedir daí as suas considerações finais para a gente fechar. Já aproveitei quando você for mostrar, então, a questão dos livros e tal. Nas suas considerações finais, uma coisa que é interessante também deixar aí para quem tem interesse em pesquisar mais ou começar a acompanhar, enfim, tem o NEIAB, né? Quem é aqui de Maringá, por exemplo, pode seguir o NEIAB UEM, mas tem NEIABs espalhados pelas universidades brasileiras. Acho que é uma possibilidade, não sei, além do NEIAB, não sei se também você consegue pensar em alguma outra indicação de grupos ou de referências, também nesse sentido que as pessoas podem acompanhar, independente se é educador ou não, para se inteirar mais sobre a questão da discussão racial, né? Sim, sem dúvida. Esse aqui, então, é o livro que eu falei de 6 módulos que a gente aplicou nas formações, e tem muita dica ali para os professores e professoras que quiserem né, fazer cumprir a legislação. E essa outra aqui é a cartilha que eu comentei, então vou deixar os links com você aí para colocar no vídeo. Em relação aos NEABs, é isso mesmo. No caso do NEAB UEM, aliás, melhor dizendo, os NEABs no Brasil... Só explica o que é o NEAB, eu acho que para quem não isso, então, meio acadêmico... NEAB é Núcleo de Estudos, no caso da UEM tem o I, né, é Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiro, tem outros por aí que são NEABI, que é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, e tem NEABs, que é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, em diversas universidades no Brasil afora. O que é legal em relação a essa pergunta que você fez de um professor, uma professora hoje que está a fim de fazer valer e fazer direitinho, né? É convidar o pessoal, procurar o pessoal do NEAB, procurar na sua cidade, na sua região, se existe o NEAB, ou mesmo via internet, e-mail, né? Tem NEABs que tem canais no YouTube, o NEAB UEM tem... Enfim, tem uma série de Facebook, tem uma série de formas de entrar em contato com essas pessoas para ajudar, inclusive, que tipo de estratégia a gente pode adotar na sala de aula, na escola, nessa função aí de docência, né, especialmente da rede básica e especialmente ainda com as crianças, porque quando a gente pensa no para que fazer isso, né, e por que é importante fazer isso, a gente está pensando, volta naquela ideia de uma sociedade melhor. Então, se é a sociedade do futuro, investir na formação dessas crianças, para que elas cresçam já, não tendo de desconstruir o racismo, mas já cresçam antirracistas, é muito melhor. Então, eu agradeço, Rafa, a oportunidade de falar disso, desse assunto que me é tão caro, e espero aí contribuir para que... Só queria pedir para você voltar a sua imagem. Que você deixou sim. Foi mal. Não, tranquilo. Que já estava aparecendo. Não, tá no slide. Pronto. É isso, então, obrigada pelo convite, espero que as pessoas
se engajem nisso também, tanto quanto eu, que me descobri negra em 2013, e aí tem muita gente para falar assim, essa branquela é negra? Ixi, é uma discussão de colorismo que vai longe. Mas, enfim, cuja ancestralidade, alguns traços eu tenho, e como o racismo, ele atinge os diferentes grupos, mas continua atingindo, né? Então, você tem aí, por exemplo, o racismo vai ser muito pior para quem tem os traços e a cor mais escura, mais forte do que para uma pessoa como eu, mas ele apagou a minha história, a minha ancestralidade, por tudo isso que a gente conversou hoje. E por causa disso, né, não precisa ser negro para se engajar nisso, muito pelo contrário, não adianta a negritude, o movimento negro, as pessoas negras se tomarem consciência disso, se os brancos e as outras pessoas não negras continuarem agindo de forma racista, mesmo que não perceba que está sendo racista. Então, sejam bem-vindos mesmo, façam questão de trazer isso, de colocar isso. Tem uma fala da Petronila que eu acho importante para terminar, que é importante saber que a gente não está querendo mudar uma matriz eurocêntrica, eurocentrada do currículo para uma afrocentrada, como se as coisas só pudessem ser uma coisa ou outra, né? Mas é ampliar o escopo, é disso que a gente estava falando, pode ser o mesmo currículo, mas a partir de perspectivas diferentes, porque faz parte da humanidade a diferença. Então, é tratar os diferentes de forma diferente para poder ter uma sociedade de iguais, né? De iguais nos direitos. A igualdade formal tem que ser a igualdade material também. Enfim, acho que é só um comecinho da conversa, é muito complexo, mas depende principalmente de cada um de nós arregaçar as mangas e fazer valer. Obrigada. Sim, eu que agradeço também. Nossa, enfim, eu tô ficando apaixonado também por esse tipo de vídeo agora, né? Fazer entrevista é muito legal, assim, a dinâmica que dá de ter alguém dialogando para você ir pensar e falando, né? Enfim, eu também agradeço muito. É um tema fundamental, né? Eu até, para quem segue no Instagram, eu compartilhei até um livro, uma indicação de livro também, que está aí na estante da Lilian, dá para ver daqui, o Escravidão, né? Enfim, é interessante ler, é um tema fundamental, não tem como entender um país onde 54% das pessoas são consideradas pardas e negras, não tem como entender a história do Brasil sem entender o que é discutir o racismo e os impactos sociais, econômicos, políticos, culturais para o nosso país, né? Para a nossa cultura. Então, eu agradeço. Certamente quem assistir esse vídeo vai ter muita coisa legal até para levar para a sala de aula, né? Já pode começar por esse vídeo, compartilhando ele, ou enfim, ou até pegando temas daqui que a gente discutiu para levar para a sala de aula, né? Certamente é fundamental. Muito obrigado. Agradeço imensamente. Até a próxima. Até.